Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Brad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Brad Regional São Paulo. E antes de começar o nosso encontro, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever aqui no YouTube, ativar as notificações. Toda semana tem conteúdo relevante sobre o mercado digital para ajudar você e sua empresa. Hoje minha convidada é a Alessandra Benites, que é sócia da Formiga Marketing, que é uma colaboradora e uma associada da Brad. Alessandra, é um prazer te receber aqui hoje, viu? Eu que agradeço o convite, muito obrigada, estou bastante contente de estar por aqui com vocês, Rodrigo. Bacana. Alessandra, antes de a gente começar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória e também sobre a Formiga Marketing. Com prazer. Vamos lá, eu sou a Alessandra, sócia fundadora da Formiga Marketing. Nós somos uma empresa de consultoria de planejamento estratégico para pequenas e médias empresas. Estamos situadas aqui em São Paulo, a minha sócia Sônia fica em Curitiba, temos colaboradores espalhados por todo o Brasil e há quase 4 anos a gente entrega planos de ação, planos de marketing e de plano de comunicação. Eu sou publicitária, formada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Comecei a minha carreira na Coca-Cola Company, onde eu fiquei durante 2 anos na empresa. Depois eu fiz o meu ponto de virada, indo para grandes agências, me especializando em gestão do relacionamento com o cliente. Atendi grandes contas em atendimento, projetos e agências de publicidade. E desde 2017 eu estou à frente da Formiga Marketing. Bacana. E hoje nosso papo é sobre atendimento na era digital. Alessandra, vou já mandar logo uma pergunta bem interessante. O que muda no atendimento do físico para o online nesta era nova do digital? Atendimento, para mim, Rodrigo, é um dos fatores mais importantes quando a gente fala de um sucesso da empresa, né? E não diferente de outras áreas, assim como tantos outros setores dentro do mercado, o atendimento ele vem ganhando muitos avanços com a tecnologia. E essa área ainda, a meu ver, é uma área que existe uma grande possibilidade de ser explorada. Eu acredito que as empresas ainda não chegaram e não alcançaram o seu potencial máximo para aquilo que pode ser feito na área de atendimento. E nesse momento, a gente acompanhando toda essa tendência do que o mundo físico para o mundo online está ditando, é muito importante que as empresas estejam ligadas nesse tema. Um dos pontos que são mais importantes quando a gente fala de mudança do atendimento físico para o online é o próprio comportamento do consumidor. As empresas precisam e devem estar atentas a esse comportamento. Hoje, o cliente está muito mais antenado, ele está super conectado. O Brasil é o segundo país a consumir e estar presente no smartphone, principalmente em outros meios digitais também. Então, quando a gente fala de um atendimento online, indo para online, existem N possibilidades e N ganhos, benefícios para as empresas. Pensa você, uma loja física, num varejo, por exemplo, que está localizada, de repente, numa cidade específica, num bairro específico, e com o atendimento online, ele consegue ganhar cobertura, ele consegue já sair daquela área, daquele raio, e atender uma cobertura muito maior. Ele consegue ter uma cobertura e atender os clientes de todo o Brasil. Então ele ganha expansão de mercado. O segundo ponto que eu vejo como uma mudança bem significativa é a questão do atendimento 24 horas. Imagina aquela loja física, num ponto de venda físico, que você tem um atendimento que de alguma maneira tem um horário de atendimento limitado. Eu trabalho de tal dia até tal dia, de tal hora até tal hora. Quando você pensa no atendimento online, você estando presente em diferentes plataformas digitais, você consegue atender aquele cliente independente do dia, independente do fuso horário, independente do horário. E o digital te ajuda também nesse negócio do 24 horas? Às vezes você não precisa ter uma pessoa atendendo. Exatamente. Você tem ferramentas como chatbots e outras coisas, fazer um papel do ser humano para enviar de um boleto online, uma dúvida simples, né? Exatamente. Então isso acaba tendo, inclusive, as empresas ganham um benefício gigante, que é, inclusive, redução de custos para a contratação de pessoas, por exemplo, quando a gente fala de precisar ter um suporte, um saque 24 horas. E um terceiro ponto que eu acho que é bastante importante também é essa questão da omnicalidade, que a gente tem visto cada vez mais esse termo, né? Hoje a gente consegue prestar um atendimento híbrido. Eu não sou da máxima de que o atendimento digital vem para excluir o físico, pelo contrário, eu entendo muito mais eles unindo forças. E a omnicalidade, ela vem muito ao encontro dessa ideia, né? Então, hoje você pode ter atendimento digital
seja por integrações com APIs em WhatsApp Business, seja por um chatbot, seja por um sistema, um robô, um chatbot. Então, você consegue, além dessas plataformas digitais, conversar com as redes sociais e site, por exemplo, que é onde os consumidores estão acostumados a estar, né? Hoje, apesar de o digital facilitar muita coisa, e atendimento ser uma coisa que é uma premissa, um bom atendimento ser uma premissa, né? Sem dúvida. O online ele facilita muita coisa, só que as empresas ainda têm um pouco de trava, né? Quais são os desafios que acho que as empresas enfrentam com o atendimento online? Acho que você tocou num ponto super importante, porque hoje as pessoas, ainda que estejamos indo para uma era digital, muitas empresas ainda se boicotam e bloqueiam com o fato de, a gente vai precisar ter uma criação de um robô, de um assistente virtual. Então, isso acaba trazendo uma certa morosidade, porque as empresas precisam entender muito bem, de forma clara, a jornada do consumidor. As pessoas precisam entender em quais canais, aqueles touch points que a gente costuma dizer, onde que o seu consumidor está. Às vezes, se eu sou uma empresa, por exemplo, B2B, o meu consumidor provavelmente ele vai estar num canal como o LinkedIn, por exemplo. Se eu sou uma empresa B2C, eu preciso entender se ele vai estar no Facebook, se ele vai estar no WhatsApp, se ele vai estar no Instagram. Então, essa questão do atendimento é muito importante por conta disso. E eu vou confessar que eu mesmo já cometi gap, sabe? Assim, eu tenho o meu Facebook da minha empresa, não é muito utilizado. Porque para o meu negócio não faz muito sentido. Uma vez, esse ano ainda, eu fui entrar lá no nosso Facebook fazer algumas coisas e vi tinha mensagem lá que não tinha respondido, fazia tempo, Exatamente. né? Então assim, a gente quer fazer um bom atendimento às vezes e esquece de alguns canais que você abriu. Então assim, se você não for, né, trabalhar muito bem um canal, não abra ele, né? Exato, porque você acaba deixando ali uma gama de contatos para aquele consumidor falar com você, e se você não tem isso muito bem definido e não sabe que aquele canal é o canal com o qual o consumidor está falando com você, você acaba se perdendo aí e de repente tardando numa resposta que ele está esperando também, né? Verdade. De que maneira você acha que o atendimento online, ele pode realmente complementar ou agregar valor para uma empresa? Justamente as questões que eu mencionei anteriormente. Num primeiro momento, eu acredito que a questão da escalabilidade, quando você tem um atendimento físico, você acaba, por vezes, estar muito concentrado em uma praça específica, numa loja específica e naquele cliente específico, e quando você tem esse atendimento online, você ganha mercado, você expande o seu mercado e, consequentemente, você escala a praça de atuação. Um segundo ponto, eu acredito que existe uma considerável redução de custos da empresa. Quando a gente fala de um atendimento físico, por exemplo, você precisa se preocupar com treinamento de vendas, uma contratação de equipe, preocupação com móveis que você precisa comprar num atendimento ou numa estação de trabalho, numa estação de atendimento. Vestimenta. Exatamente. Então, tudo isso, de alguma maneira, é um custo para você ter uma mínima infraestrutura para atender aquele seu cliente de uma forma exemplar e trazendo um atendimento de excelência, né? Então, acho que essa questão de diminuição de custos também é bastante considerável. Um terceiro ponto que é bastante crítico também e grande vantajoso para as empresas é a questão da gente falar de treinamentos, de uma capacitação de equipe e de implementar processos padronizados. Quando você tem tudo isso automatizado, você tem tudo muito claro, seja um script de atendimento, uma cadência de comunicação, quais os canais que você vai impactar, tudo isso fica muito mais claro. Uma coisa que né? você falou que foi script de atendimento, né? Uma vez eu fui falar com um vendedor de WhatsApp. Já recebi uma ligação desses caras? É difícil não conseguir comprar, né? Na primeira eu caí na lábia, eu comprei. Aí eu aprendi a lição, não comprei mais. Nesse dia ele atingiu a meta, né? Foi um atendimento comercial, né? Foi um pouco um viés comercial. Só que acontece, ele tinha um script, né? Toda coisa que eu falava, ele tinha uma resposta pronta, né? Para defender o negócio dele. Então, assim, chegou uma hora que acabou os argumentos. E daí, a famosa pergunta assim, ó, ficou no final assim, você não faz porque você não quer, mas você precisa. Daí, quando você faz um atendimento realmente com script, você se prepara, cria modelos e padrões, você entra no mesma seara, assim dizendo, né? Porque o cliente às vezes está meio bravo, o atendimento que ele está querendo reclamar. Só que você tem um script, você sabe como seguir, ó, se o cliente reclamar disso, faça isso, aquilo outro, porque são
atendimentos comprovados que dão maior resultado, né? A chance de você reverter alguma situação é muito grande. Se é um atendimento que ele quer um viés comercial, se tem um script pronto, a chance de conversão também é grande. Então, realmente, a preparação é bacana. E puxando um pouco esse gancho, Alessandra, quando você fala de atendimento, né? Sempre nós temos boas práticas, né? No físico, existem boas práticas de atendimento quando a pessoa vai numa loja, por exemplo, com a forma como você se porta, né, a forma como você dá atenção, a forma como você olha e tudo mais, e outras coisas assim que você pode elencar. Quando você vai para o online, né, também tem boas práticas também. Você pode elencar algumas pra gente? Posso sim, e eu não vejo essas boas práticas sendo tão distantes e diferentes do físico para o online, viu, Rodrigo? Porque eu acredito muito numa base estruturada e numa base sólida de um bom atendimento. Então, alguns critérios do que eu entendo para ser um atendimento de excelência é justamente essa questão do script que a gente está mencionando. Eu defendo muito uma empresa ter tudo isso muito claro. Para você ter uma ideia, na minha empresa a gente tem 23 situações imaginárias para a gente lidar com o cliente dentro de possíveis situações. E pode ter certeza que vai ter uma nova que não está ali no script, porque o cliente, ele é imprevisível. Mas você precisa se assegurar desse script, porque de alguma maneira ele vai te dar a base de ponto de partida de como você vai conduzir aquele atendimento. Então o script é muito importante. E para você montar esse script, você precisa conhecer claramente quais são os canais em que o seu consumidor está, porque você vai entender e adequar a linguagem do seu consumidor, você vai entender de que forma que você vai conversar com essa pessoa, que tipo de palavra você precisa usar, de que forma que você aproxima a tua linguagem e a tua mensagem do seu cliente. Uma segunda boa prática é a questão do monitoramento, né? Eu costumo dizer, o atendimento, ele é algo muito intangível para se mensurar. Apesar de você perguntar para as pessoas, a maioria das pessoas, quando vai te dar alguma referência, eu gostei muito daquela comida daquele boteco, por exemplo. Nossa, o atendimento lá é incrível. Sempre as pessoas vão mencionar alguma coisa do atendimento em complementar algum comentário que elas já fizeram. Você pode perceber isso. E quando a gente fala de boas práticas, o atendimento em boa qualidade, ele precisa ser preciso. E para você ser preciso e assertivo, você precisa minimamente armazenar algumas informações do histórico daquele cliente em alguma base de dados, até mesmo para suportar ali todas as ferramentas digitais. Não tem coisa pior que o cliente ligar para uma empresa e tudo mais e ter que ficar repetindo, e entender que a empresa não conhece ele, não tem histórico, né? Mas não importa se é pequena, média ou grande, né? Isso é muito ruim, né? Então a personalização é importante, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E eu gosto de falar contigo, você sempre tem as enumerações, né? Sempre tem as dicas assim prontas das coisas, é bem bacana. E indo um pouco mais para o viés operacional, assim, né? De colocar em prática, né? Quais são as técnicas que a gente pode utilizar para atendimento online? Sim. Implementação automática desse próprio script que vai ser a base da cadência, por exemplo. Um script de atendimento, você pode considerar inclusive uma cadência de régua de relacionamento. Como que eu vou dar boas-vindas a esse meu cliente que está comprando pela primeira vez? Como que eu vou dizer para esse cliente que ele precisa... Como que eu vou orientar esse cliente, por exemplo, a fazer uma troca de produto físico? Então, tudo isso faz parte de um script. Na prática, acho que é importante também você ter uma capacitação da tua equipe de vendas. Então, vamos imaginar uma situação que você está atendendo uma pessoa e você vai embora porque acabou o seu turno e vem o seu colega de profissão e precisa seguir com o seu atendimento. Essa passagem de bastão precisa também estar muito claro na prática, no dia a dia, né? Então, o discurso entre os colegas de profissão dessa área precisa também estar muito em sinergia. A questão de se ter uma gestão de relacionamento também é super importante, um software, de repente, para você conseguir monitorar. E na implementação, eu estava dizendo, a gente quando fala de atendimento, às vezes é difícil você mensurar, mas você pode ter certeza, o atendimento, ele causa impressões nas pessoas. Tem uma frase da qual eu gosto muito, que eu não conheço agora, não me lembro agora qual foi o autor ou a autora, mas ele diz que as pessoas elas podem até não lembrar aquilo que você fez para ela, mas ela com certeza vai lembrar a maneira como você fez ela sentir. Então, o atendimento tem muito disso, fica na lembrança da pessoa, a pessoa é impactada por você, ela vai gerar lembrança. E eu acho que essa questão de você humanizar também é importante. Você se vale de toda uma base de um atendimento,
mas o atendimento, ele também, de alguma maneira, ele precisa quebrar essa frieza que às vezes um robô, uma inteligência artificial traz, né? Então, é um pouco do atendimento humanizado também. E você acha que qualquer parte da empresa pode ter um atendimento online? Sim, sem dúvida nenhuma. Parte da empresa sim, qualquer parte da empresa sim, porque você vai otimizar processo, você vai ganhar escalabilidade, você otimiza seu tempo, você se torna um profissional e uma empresa mais produtiva. Não acredito que você, como empresa, precisa necessariamente ter absolutamente todas as ferramentas digitais, por exemplo. É claro que todo empreendedor e a empresa, ela precisa primeiro considerar qual é o cenário em que essa empresa está. Eu sou uma multinacional, eu sou uma microempresa? Quantos clientes que vêm falar comigo? Eu consigo ter uma equipe de atendimento que eu consiga dividir o meu tempo? Então, enquanto eu faço uma coisa, essa minha equipe está fazendo outra? Então, são alguns critérios que a gente precisa considerar para entender a nossa capacidade de implementar esse atendimento online. É claro que você não precisa fazer absolutamente tudo de uma vez. Um assistente virtual, um chatbot, um WhatsApp Business, você vai crescendo aos poucos. À medida que você vai implementando, você vai crescendo e entendendo se vale a pena ou não você ter todas as ferramentas digitais funcionando ali para sua empresa. Bacana. Nossa, eu tive uma aula de atendimento hoje fantástica aqui, viu? Imagina. E você que é nosso agente digital aí, e também cliente que está, marca, anunciante que está vendo esse vídeo aqui, é muito importante realmente você ter os seus canais de atendimento online muito bem sintonizados, trabalhados, com todas as metodologias, procedimentos bem feitos, equipe treinada, né? Robôs bem configurados, né? Tudo isso vai fazer com que a sua marca ela fique um pouco mais em evidência com o seu cliente e torne a experiência muito mais gostosa, né? Prazerosa, positiva, de relação. Né? Com certeza. Ale, muito obrigado pelo papo de hoje. Foi um prazer conversar contigo, né? Espero a gente conversar mais vezes aqui no Blad Talks. Sim, com certeza. Né? No dia a dia a gente já conversa bastante também, né? Sim. Mas esse encontro foi fantástico. Acho que a gente conseguiu produzir um conteúdo muito interessante para quem está nos assistindo aqui. Que bom, eu que agradeço o convite. Mais uma vez é um tema do qual eu gosto bastante, então fico contente com o convite. E obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês e sempre a qualidade de conteúdo que vocês entregam. Bacana. Pessoal, e quem está nos assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, ativar notificações. Novamente, toda semana tem conteúdo muito importante sobre o mercado digital e relevante, como este aqui que a gente fez com a Alessandra. Muito obrigado e até o próximo Blad Talks.